Olá, eu sou Milene Barazetti, eu sou professora, mas sou também contadora de histórias e sou escritora. Tenho alguns livros publicados e vou mostrar eles para vocês agora. O meu primeiro livro publicado foi o livro O Consertador de Coisas, que foi publicado em 2014 e que tem as ilustrações da Mirella Spinelli. Ele é um livro que conta a história da Sophie, que com a perda do pai fica muito triste e acaba, né, para sofrer esse processo assim da perda, de tentar assim melhorar um pouco seu coração, ela acaba escrevendo cartas para um consertador de coisas. O meu segundo livro publicado já foi um juvenil, um livro sobre a Aurora, que se chama No Mar de Aurora. O livro No Mar de Aurora foi escrito por mim, tem as ilustrações do Marlon Costa e tem a história da Aurora, que é uma menina cheia de mistérios, que tem algo assim na família dela muito escondido, e é um livro que prende a gente do início ao fim, porque no final assim a gente consegue descobrir o grande segredo da Aurora. O meu terceiro livro publicado foi um livro muito bacana de ser feito, porque ele foi feito, escrito em dupla, com a escritora Cristina Dias. Ela me convidou então para escrever com ela, e nós escrevemos esse livro de poemas. A Iris Tanaka fez as ilustrações e o Marlon fez o projeto gráfico, o Marlon Costa. E nesse livro aqui a gente escreve poemas sobre diversos monstros que estão no imaginário popular, e ele é muito divertido. Depois eu publiquei o livro Que Monstro Menino, que é um livro que conta a história de um menino que tem muito medo de ficar sozinho no quarto no escuro. É uma história que os personagens vão entrando nessa história, é como uma lenga-lenga, e ele tem as ilustrações do Marlon, e esse livro, ano passado, ele foi o vencedor do Prêmio Minuano na categoria Ilustração. É uma história assim bem divertida e os pequenos adoram. Eu também tenho publiquei junto com o Que Monstro Menino, o livro Doutora dos Livros, que é um livro sobre uma menina que adora ler e que se diz uma doutora em ler livros. Como a gente tem muito nas nossas escolas, né? Doutores e doutoras em ler livros. E essa história foi muito bacana de escrever. E a ilustração foi feita pela Iris Tanaka também, e o projeto gráfico do Marlon Costa. Também tem um livro publicado com contos de horror e mistério, que é o livro Contos Soturnos. Esse livro aqui, que tem a ilustração do Marlon Costa também, ele tem contos que estão assim cheios de mistério, cheio de coisas apavorantes, mas também tem coisas que deixam a gente assim, não com tanto medo, mas um pouco ansiosos para saber o que vai acontecer no final. Ele é um livro assim, mais para os alunos a partir do sexto ano, e que tem assim alguns textos assim bem perturbadores, mas que foi muito bacana de escrever, de escolher esses contos que fazem parte desse livro aqui. Eu também tenho alguns textos publicados em algumas antologias. Eu tenho um texto nessa antologia aqui que se chama Histórias para Contar e Encantar, que é um livro escrito por contadores de histórias de todo o Brasil. E eu tenho uma história aqui que se chama O Aniversário da Princesa, que é sobre uma gata que apronta muitas coisas quando a sua dona sai de casa. Eu acho que quem tem gato entende um pouquinho essa história que eu contei nesse livro. E tem também uma história publicada nesse livro aqui, Com o Pé na Terra, que se chama A Casa dos Avós, que é um livro escrito só por escritoras mulheres também de todo o Brasil. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. Um beijo grande e até a próxima! Abre a roda, povo, eu também quero rodar. Abre a roda, povo, uma história eu vou contar. Abre a roda, povo, eu também quero rodar. Abre a roda, povo,
Uma história eu vou contar. E a história que eu vou contar para vocês se chama Doutora dos Livros. Eu escrevi a história e quem fez as ilustrações foi a Iris Tanaka, que fez essas ilustrações, esses desenhos bacanas nesse livro. A menina tinha poderes mágicos. Aonde ela ia, os livros voavam até ela. Era uma confusão. Ela dizia ser uma doutora de ler livros. Tinha até um caixote especial para suas consultas. A menina também tinha uma madrinha que morava numa casa cheia de livros. Quando a menina chegava, a bagunça estava armada. Era livros por todos os lados. A madrinha às vezes dizia: "Que bagunça é essa, menina?" "Ah, Dinda, quem manda você ter tantos livros, não é? Você sabe, quando eu estou aqui, eles vêm até mim." E realmente, a madrinha tinha livros em todos os lugares da casa. Livros na cozinha, livros no banheiro, livros na sala, livros até no corredor. Quando a menina estava lá, ai, era uma alegria para todos os livros, porque afinal ela era considerada a melhor doutora dos livros que existia. E cada livro que ela abria, ela dava a sua opinião. Alguns ela dizia: "Esse livro é perfeito, tem letras e tem muitos desenhos. Esse livro aqui está com muita coisa escrita e está faltando ilustração. Esse livro aqui está com orelhas, vou ter que arrumar. Esse livro aqui está rasgado. Ah, isso não pode não." E assim, a madrinha perguntava: "Luísa, vai ficar fazendo essas consultas até quando?" "Até a hora de terminar." Mas a hora de terminar nunca chegava. E tinha tanto livro ainda esperando para se consultar. Mas então, o tempo passou e a madrinha teve uma ideia. Resolveu preparar algo muito especial para o jantar e gritou: "Luísa, bolo de chocolate para o jantar!" Quando Luísa ouviu aquilo, junto com seu companheirinho, o coelho cor-de-rosa, ela ficou toda contente. Os livros rapidamente voltaram para os seus lugares. E a Luísa foi até a cozinha para se deliciar com um bolo de chocolate. Só que alguns livros ficaram ali, espiando, só para ver se ia sobrar um pedacinho de bolo de chocolate para eles. Será que sobrou? Não sei, mas todos ficaram, com água na boca. E essa história entrou por uma porta, saiu pela janela. Quem gostou, bata palmas